Meus irmãos, hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito especial. E se eu perguntar aos irmãos a razão pela qual eu estou fazendo esta afirmação, muito possivelmente eu ouvirei, se não de alguns, mas de muitos. Hoje é especial porque hoje nós comemoramos a Páscoa. Muito bem. Hoje, na hora do almoço, como de costume, eu pedi para o Azaf fazer a nossa oração de ação de graças. E eu disse para ele, é importante agradecer a Deus pelo dia especial que nós temos. E o Azaf disse, é especial porque é Páscoa? Eu disse, é. E eu perguntei para ele, o que é Páscoa? Foi quando Jesus ressuscitou para nos salvar. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar a respeito da beleza da história da redenção, de fato nós somos levados a entender que a ressurreição foi de fato uma data extremamente marcante na história do povo de Deus. Porque foi justamente a ressurreição de Jesus que descortinou a possibilidade de termos esperança, não apenas quanto ao perdão dos nossos pecados, mas também a esperança de vida eterna firmada na palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, para que pensemos um pouco a razão a respeito desta que é a razão da nossa esperança. Quando nós pensamos a respeito da ressurreição, nós chegamos à conclusão que a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. Meus irmãos, sem a ressurreição não há cristianismo. A ressurreição de Jesus é tão importante quanto a própria encarnação, o nascimento de Jesus. A ressurreição de Jesus é tão importante quanto a sua morte na cruz pelos nossos pecados. E é muito interessante que, embora ao longo do tempo a ressurreição de Jesus tenha sido atacada por várias teorias, pessoas que alegaram que, na verdade, Jesus não morreu na cruz. E se Jesus não morreu na cruz, logo ele não ressuscitou. Embora existam ainda hoje correntes que advogam esta heresia, nós somos aqueles que acreditam nos relatos bíblicos como sendo a expressão da verdade. Nós cremos que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário, que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos, portanto, na historicidade dos relatos bíblicos como sendo a expressão da verdade imutável de Deus e o cumprimento da promessa salvífica de Deus relatada pelos profetas, distribuída em toda a Bíblia há tantos anos. Tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus são para nós relatos factuais, registros históricos do cumprimento da promessa de Deus em salvar o seu povo. Quando Deus disse a Adão e Eva, eis que virá aquele, semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, nós vemos no ministério de Jesus, no seu nascimento, morte e ressurreição, o cumprimento da promessa de salvação de Deus. Portanto, nesse sentido, a historicidade da ressurreição não é um problema para nós. Nós assumimos a ressurreição de Jesus como uma verdade estabelecida para cada um de nós, por uma razão muito simples. Ela é base da nossa fé, é base da nossa teologia. Portanto, nós não temos problema com a ressurreição como sendo um fato histórico. Mas existe um perigo, irmãos. Todas as vezes que nós nos referimos à ressurreição de Jesus como sendo meramente um fato histórico. E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós acertamos em comemorar a ressurreição, mas erramos quando fazemos isso apenas um domingo do ano. Nós acertamos quando celebramos o cumprimento da promessa de redenção de Deus, mas falhamos terrivelmente quando celebramos isso apenas por ocasião de uma data no nosso calendário. Nós precisamos pensar
na morte e ressurreição de Jesus, como sendo sim um fato histórico, como sendo um relato factual, como sendo verdade de Deus revelada, cumprimento das promessas de Deus, mas não apenas como um fato que ficou na história dos nossos antepassados, mas também como a revelação de Deus, que produz implicações para o nosso presente, que traz esperança para o nosso coração, que nos enche de alegria todos os dias por sabermos que a morte não é a última palavra a nosso respeito. Não se trata apenas de uma bênção passada histórica, não se trata apenas de algo que recebemos no presente, mas também de uma alegre expectativa do futuro, porque nós esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, os discípulos no caminho de Emaús estavam entristecidos, porque eles viam todos aqueles acontecimentos como sendo acontecimentos meramente históricos. Eles olharam para as circunstâncias desfavoráveis, para a humilhação, para a morte, martírio de Jesus e todo aquele sofrimento, e não conseguiram enxergar que além daquilo que estava acontecendo, Jesus estava presente com eles. Por isso, nessa noite especial, e eu quero depois justificar o porquê eu estou chamando de tão especial no final, eu quero chamar a sua atenção para que pensemos um pouco a respeito desta que tenho chamado como sendo a razão da nossa esperança. Por que vale a pena continuar? Por que nós podemos, apesar das lutas, apesar de circunstâncias desfavoráveis que nós enfrentamos hoje em dia, levantar a nossa cabeça, acordar todos os dias e partir para a luta? Por que nós não apenas podemos, mas devemos levantar a nossa cabeça e olhar para Jesus e continuar caminhando? A ressurreição de Jesus é a razão da nossa esperança. Então, eu quero, como eu disse, chamar a sua atenção para algumas lições importantes. A primeira delas, guarde isso no seu coração. Por que Jesus ressuscitou? Perceba, partimos de um pressuposto. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós contamos com a sua presença. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a razão pela qual a sepultura não é o nosso destino final. Porque se assim fosse, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, vai dizer: se a nossa esperança se resume aos nossos dias aqui, nós seremos os mais infelizes dos homens. Se por um lado, ao longo da história, todos os outros líderes religiosos, quaisquer que tenham sido, nasceram, viveram, morreram e continuaram mortos, o nosso Senhor, Ele se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Pedro, naquele belíssimo sermão, logo depois de terem recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando pregando para o seu público, ele disse: varões israelitas, atendei para estas palavras. Jesus o Nazareno, aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês mesmos sabem, sendo este entregue e determinado pelo desígnio de Deus, vós o mataram, crucificando-os por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar na ressurreição de Jesus, nós aprendemos que porque Jesus ressuscitou, Ele caminha conosco. Guarde isso no seu coração. Quando celebramos a ressurreição de Jesus, nós celebramos por implicação, por consequência, o fato de que nós não estamos sozinhos.
Você não está sozinho. Versos 14 e 15 do nosso texto vão nos dizer: e iam os discípulos conversando de todas as coisas sucedidas, ou seja, a traição, a morte, o sofrimento de Jesus, o sepultamento de Jesus. Eles iam conversando inclusive sobre aquilo que eles julgavam ser um boato. Algumas mulheres disseram ter visto um anjo. E eles caminhavam conversando sobre todas estas coisas e discutiam, quando o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, o texto nos apresenta dois discípulos que estão respondendo humanamente às dificuldades da vida. Quantas vezes eu e você somos surpreendidos por más notícias? Quantas vezes eu e você somos surpreendidos quando as nossas expectativas, os nossos planos não se concretizam? Quantas vezes eu e você reagimos com tristeza, dor, luto, às lutas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida? Esses discípulos aqui estão voltando para casa, estão voltando para a sua vida, porque afinal de contas Jesus havia morrido. Quem sabe eles estavam agora preocupados com o futuro, porque afinal de contas, a esperança que eles tinham de Israel ser redimido se foi com a morte do Mestre. E sabe, irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando como muitas vezes nós vivemos e não percebemos a presença de Deus em nossa caminhada. Quantas vezes eu e você, abalados pelas circunstâncias, pelas más notícias, nos sentimos sozinhos, desamparados, não conseguimos enxergar mais do que a realidade humana que nos é posta à frente. E eu não estou dizendo que nós não acreditamos que Jesus caminha conosco. Eu sei que você crê nisso. O que eu estou chamando a atenção dos irmãos é para o fato de que muitas vezes, embora a gente creia nisso, nós agimos como se isso não fosse verdade. Muitas vezes, nós nos sentimos abalados demais, sozinhos demais, nos sentimos afetados demais pelas coisas temporárias, porque não percebemos a presença de Deus caminhando conosco ao longo da nossa vida. Pense você, quantas vezes decisões mal tomadas, quantas vezes agimos por impulso, quantas vezes vivemos remoendo a nossa angústia, quantas vezes vivemos reféns de uma ansiedade que não conseguimos controlar no nosso coração. Falta-nos perceber a presença poderosa de Jesus conosco. O texto nos diz que aqueles discípulos, eram crentes de verdade, e eles estavam voltando para casa entristecidos. Eles não conseguiram sentir a presença de Jesus, a caminhada era dura, as notícias eram terríveis, e aquilo abalou a vida deles de tal maneira, que eles estavam perto de Jesus, eles ouviam Jesus conversar com eles, e eles eram incapazes de perceber a presença do Mestre. Verso 16 diz: e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus irmãos, uma grande, doce e bela verdade a respeito da ressurreição é que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a presença dele é real nas nossas vidas. Creia nisso. Mateus capítulo 28, verso 20, que eu gosto tanto de lembrar os irmãos, nos diz, o próprio Jesus dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que isso quer dizer? A ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, e isso significa pensar a respeito dos dias ruins que nós temos. Isso significa pensar que Deus está conosco quando estamos ali no leito de hospital, internados há 12 dias, como foi o caso do nosso irmão Neto.
Isso nos faz pensar que diante de um diagnóstico de enfermidade terrível muitas vezes, nós não estamos sozinhos. Que naquela fase difícil da nossa vida, onde muitas vezes sobram questionamentos e faltam-nos respostas, nós somos lembrados por esse texto que Jesus está conosco, irmãos. Ou a Bíblia é toda a verdade, ou ela precisa ser descartada. A Bíblia nos diz que Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe o que eu quero dizer? Jesus está com você. Você não está sozinho. As lutas que você tem que enfrentar, você não precisa enfrentá-las sozinho. As decisões que você precisa tomar, os dilemas que você precisa tratar na sua vida, no seu coração, na sua família, não precisa ser uma coisa exclusivamente sua, porque Jesus está com você. O texto nos diz, e eu fico pensando, irmãos, sabe o que é mais impressionante disso tudo? A ressurreição de Jesus não deveria ser uma novidade para aqueles discípulos. Eles já haviam ouvido Jesus falando a respeito da sua morte e ressurreição. Eles conheciam o relato veterotestamentário a respeito daquilo que os profetas haviam dito acerca de Jesus, do Cristo, a ponto de Jesus, nos versos 25 a 27, exortá-los. Por que vocês são assim, tão devagar? Por que vocês são nécios? Por que tem tanta dificuldade de entender que era necessário que todas estas coisas acontecessem? E é muito interessante como Jesus, de maneira apologética, ele vai buscar em Moisés aquilo que o texto sagrado apontava para ele, para a sua morte e ressurreição, para ensinar-lhes princípios importantes que nos ajudam na nossa caminhada. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava sob o controle de Deus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Quaisquer que sejam as notícias más que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, elas não escapam ao cuidado, à soberania e à providência de Deus nas nossas vidas. E isso deve trazer esperança ao nosso coração. Quando nós paramos para pensar e entendemos que Jesus ressuscitou para a nossa redenção e que isso cumpre o plano soberano de Deus, a providência de Deus sendo revelada ao longo da história, da própria revelação. E eu fico pensando como muitas vezes nós não somos lá assim, tão diferentes assim daqueles 2 discípulos aqui descritos no nosso texto. Apesar de conhecermos os fatos, apesar de termos conhecimento acerca das profecias sobre Jesus, apesar de decorarmos as promessas do próprio Jesus para com a sua igreja, muitas vezes somos surpreendidos pelo cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, somos surpreendidos por aquilo que deveria ser natural para nós. Você já parou para pensar como muitas vezes nós ficamos surpreendidos pelas respostas de oração? Mas nós estamos orando. É natural que esperemos uma resposta de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que, embora aqueles discípulos tenham ouvido muito a respeito daquilo que iria acontecer, as circunstâncias que eles estavam vivendo os impediram de perceber a presença de Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Qualquer que seja o desafio que você esteja enfrentando. Irmãos, eu tenho os meus próprios desafios. Eu tenho. Qualquer que seja os desafios que você esteja enfrentando, lembre-se, as más notícias não mudam o fato de que Deus está
com você. Perceba como sem a verdade da ressurreição, as pessoas estão como quem caminha sem esperança, desiludidas, assim como esses discípulos estavam caminhando para Emaús. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que ao longo da nossa caminhada, Jesus ressuscitou. Mas veja, não se trata de lembrarmos da ressurreição de Jesus num domingo específico no ano. É necessário que nós guardemos esta verdade bíblica no coração, para que todos os dias, sejam motivos para a celebração da verdadeira Páscoa. Você já parou para pensar que todo dia, na hora do almoço, você pode agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus? Que nós podemos celebrar o Cordeiro de Deus que foi imolado todos os dias, e que isso traz esperança ao nosso coração. Viver sem alegria da ressurreição é o mesmo que andar triste, lamentando pelo caminho. Irmãos, nós somos muitas vezes afligidos pelas dificuldades. Às vezes, as circunstâncias da vida assaltam-nos a estabilidade. Mas essas coisas não mudam o fato de que nós temos uma doce presença, que nos garante segurança em meio aos dias difíceis da nossa caminhada. Eu sei, os dias são maus, mas eu sei também que Jesus caminha conosco. Segunda informação importante, que é consequência da primeira. Porque Jesus caminha conosco, a sua presença faz arder o nosso coração. Ah, irmãos, quando nós sentimos a presença de Jesus na nossa vida, nós somos capacitados para vencer o dia mau. O texto vai dizer, verso 32, diz assim: e eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, percebam a lógica que está sendo descrita nesse texto. Em primeiro lugar, o texto vai nos dizer, porque Jesus ressuscitou, Ele anda conosco, nós não estamos sozinhos. E porque Jesus ressuscitou e anda conosco, a sua palavra revelada, exposta, estudada, desejada, faz arder o nosso coração. Você já sentiu seu coração pegando fogo? Você já sentiu a presença poderosa de Deus quando lê um texto bíblico? Quando ouviu uma exposição das Sagradas Letras que mexeu com você, mexeu com as suas emoções, mexeu com o seu coração? É disso que esses discípulos estão falando. Um olhando para o outro e dizia: como não percebemos? Ele nos pregava a palavra e aquilo ardia o nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Se nós de fato queremos ver, e aqui com os olhos espirituais, obviamente, se nós queremos sentir a presença de Jesus, nós precisamos da sua palavra. Se você deseja ter o seu coração ardendo por Deus, você precisa ler a palavra. Você precisa ouvir essa palavra, você precisa meditar nessa palavra. O nosso coração só vai de fato arder. Nós só sentiremos a presença doce de Jesus caminhando conosco, quer seja no vale da sombra da morte ou nos momentos mais felizes da nossa vida, quando o nosso coração estiver aberto a essa palavra. O texto nos diz que ao expor a palavra de Deus, o coração daqueles discípulos ardia. É exatamente isso que acontece com todos aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Se você deseja ouvir Deus falando com você, eu disse isso recentemente.
Se você deseja ouvir Deus falando ao seu coração, não deixe a sua Bíblia fechada. Mas não adianta abrir ela na estante e deixar ela aberta. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Esses dias eu dei uma dica para uma pessoa na igreja, ávida pela leitura bíblica. Eu disse, olha, existe um dispositivo, um aplicativo, onde você pode ouvir o texto sagrado. E a pessoa começou a devorar a Bíblia, assim, ó, de maneira extraordinária. Seja como for, é na palavra de Deus que nós encontraremos aquilo que nós precisamos para sentir a presença de Deus. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco, que o céu se abra, que um anjo venha vestido de branco e revele a vontade de Deus. E nós ficamos esperando estas aparições teofânicas, quando a própria palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome entre eles. Deus nos fala por meio da sua palavra. Se você quer sentir a presença de Jesus na sua vida, caminhando com você, não existem atalhos, é na palavra de Deus que nós veremos e sentiremos o nosso coração arder. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos comunica a presença gloriosa de Jesus. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus, porque Ele ressuscitou, o nosso coração arde quando ouvimos a sua palavra falando conosco. Em terceiro, e no nosso caso, o último lugar, porque Jesus ressuscitou, nós recebemos uma importante missão. Geralmente, quando recebemos bons presentes, presentes desejados, queridos, nós guardamos para a gente. Deixa eu contar uma história. O Edilson foi constrangido para nunca mais contar essa história. Certa vez, há muitos anos atrás, eu namorava com a Fernanda. E eu morava, como os irmãos sabem, lá no São Vicente, no Parque dos Ipês, depois do final da cidade. Agora já tem mais coisa, né? Mas na minha época era o final da cidade. Quando tudo acabou, caminhava mais um pouquinho e chegava à minha casa. E eu cresci ali. E era meu aniversário. Era meu aniversário, a Fernanda pensou, eu vou fazer um bolo para agradar esse menino. E ela fez um bolo de aniversário para mim. Só que ela precisava levar. E hoje a gente não tinha Uber naquele tempo. O táxi era uma coisa de gente rico. E o pai dela não ia tirar o carro da garagem para levar bolo para o namoradinho. Então, ela tinha que ir a pé. Mas convenhamos, era longe e era relativamente perigoso ela fazer esse trajeto à noite, porque eu saía do meu trabalho depois das 9, 8h30, 9 horas. Mas o fato é que ela conseguiu convencer o Edilson a ir com ela lá em casa levar esse bolo de aniversário. Aí o Edilson então comprou refrigerante e foi rasgando a cidade a pé com um bolo tamanho família, daria para todo mundo lá em casa. E o refrigerante. E a promessa da Fernanda foi que a recompensa do Edilson seria comer à vontade o bolo. Porque enquanto ela fazia o bolo, ele ficava, não, esse aqui é para o Albert, esse é para o Albert, esse é para o Albert. Fato é que ela conseguiu convencer o Edilson com esse plano. Chegaram ali, me deram o bolo, então eu fiquei muito feliz com aquilo, peguei o bolo, guardei lá no fundinho da geladeira, coloquei o refrigerante deitado, e nós conversamos durante muito tempo, até que eu despedi os dois. E depois de madrugada, eu comi o bolo todo sozinho. Eu não dei o bolo para minha mãe, para os meus irmãos. Eu comi o bolo que era para todo mundo, inclusive para o Edilson comer. E ele me cobra esse bolo até hoje.
sozinho. Que egoísta. E naquela época eu nem era gordo. Era egoísmo mesmo. Vontade de ter algo bom só para mim. Só para mim. Eu comi o bolo sozinho. Uma madrugada. Eu fico pensando como muitas vezes nós agimos assim com certas coisas boas que nós recebemos. Isso é tão bom que eu quero guardar para mim. Talvez você olhe para mim e diga: nossa, que pastor é esse? Muita coisa mudou depois disso, viu, irmão? Mas você já parou para pensar como muitas vezes nós não temos compartilhado o melhor de todos os presentes que poderíamos receber? Você já parou para pensar como muito melhor do que um bolo, por mais que bolo seja gostoso, nós muitas vezes guardamos a mensagem da ressurreição de Jesus para nós. Vamos manter aqui na igreja. A gente precisa compartilhar entre nós. No máximo, para os meus vizinhos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Jesus se revelou àqueles discípulos com uma missão, irmãos. Nenhuma das atitudes de Jesus foi por acaso. O texto nos diz que Jesus entrou para casa com eles, e eles estavam sentados à mesa. Imagina aquela sensação de déjà vu. Eles diziam: ué, que coisa, parece que eu já vi isso antes. Nossa, parece que eu já vi isso acontecendo. E eles então, olhando para Jesus, o texto nos diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E eles então disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou. E aí Jesus sumiu. Irmãos, quando Jesus se revela aos discípulos de Emaús, Jesus tinha como propósito motivar o coração daqueles dois discípulos que se sentiam desamparados, para sair desesperados, com senso de urgência, para contar para os outros que Jesus havia ressuscitado. O texto nos diz que depois de Jesus ter se revelado a eles, eles ficaram se questionando: é claro que era Ele. O nosso coração ardia quando Ele expunha a palavra de Deus para nós. Irmãos, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que um dia Deus nos chamou. Deus se revelou a nós com o propósito de nos fazer, como os discípulos de Emaús, termos senso de urgência em comunicar às outras pessoas: ei, existe esperança, vocês não estão sozinhos, existe alguém que pode fazer o seu coração arder, existe alguém que pode colocar cor na sua vida cinza. Esses discípulos então, irmãos, depois de uma caminhada de 10 quilômetros, cerca de 10 quilômetros, de Jerusalém à aldeia de Emaús, cansados, com os pés empoeirados, mas o coração ardia. Eles levantaram de noite, e eles voltaram esses 10 quilômetros, para dizer aos discípulos: nós vimos Jesus. Nem tudo está perdido. Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse relato, nós ficamos pensando a respeito de como nós temos tratado esse presente. Porque Jesus se revelou a nós nessa noite. A palavra de Deus está sendo exposta para dizer que Jesus ressuscitou. Como nós sairemos daqui nessa noite? Como não sentir o nosso coração arder em dizer para outras pessoas que todo dia é Páscoa para aqueles que creem?
Todos os dias são motivos para comemorarmos a nossa salvação. O texto diz que aqueles discípulos não se justificaram no cansaço, porque, convenhamos, eles poderiam ter dito: vamos fazer aqui o nosso lanchinho, pão com presunto, queijo e um suco. Vamos dormir, descansar. Amanhã nós iremos. Ou então eles poderiam ter pensado: nossa, 10 quilômetros é muita distância, nós estamos cansados. Jesus certamente vai aparecer para eles. Eles não ficaram se justificando, eles entenderam que se Jesus se revelou a eles, é porque ele tinha uma missão para eles. Se Jesus se revelou a você, se você crê nessa mensagem da ressurreição, que é base da nossa fé, você está sendo enviado nessa noite, com senso de urgência, a se valer de todos os métodos possíveis, para comunicar essa mensagem de esperança, que não é simplesmente um relato histórico, não é algo que traz sentimento de tranquilidade hoje, mas é tudo isso e mais, uma mensagem que traz esperança para o futuro. Porque sabe, irmãos, por quê? Porque a cruz está vazia, porque o túmulo está vazio, porque o trono está ocupado, nós podemos crer no amanhã. Eu quero concluir afirmando que a certeza da ressurreição de Jesus não é um segredo, é uma mensagem que precisa ser compartilhada. Não é o tipo do bolo que você guarda no cantinho da geladeira para não compartilhar com ninguém. É o tipo da boa nova que nós precisamos compartilhar com todas as pessoas. Pelas Escrituras, a ressurreição de Jesus é a verdade que mantém a nossa fé de pé, é o que sustenta a nossa esperança. Quem tem a nossa esperança, tem a nossa devoção, o nosso amor. Por isso, meus queridos irmãos, eu queria encerrar propondo aqui algumas poucas reflexões. Ninguém vive sem esperança. Todos nós precisamos de uma esperança para viver. E se a nossa esperança está nas coisas desse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Quem tem a sua esperança no dinheiro, acaba morrendo quando o dinheiro acaba. Quem tem a sua esperança nos seus próprios projetos, acaba morrendo quando esses projetos não dão certo. Quem tem a sua esperança na beleza física, acaba morrendo quando a velhice aparece. Quem tem na sua saúde física a esperança da sua vida, acaba morrendo quando se é confrontado com uma enfermidade. Mas quem tem a sua esperança em Jesus Cristo, não apenas vive, mas vive eternamente. Essa é a mensagem que a ressurreição de Jesus nos comunica. A vida eterna. E nós podemos receber essa vida eterna crendo em Jesus Cristo. Se com tua boca confessares e creres no teu coração, sereis salvo. Que nós possamos, meus irmãos, refletir a respeito desta que é a mensagem central do Evangelho. As implicações, consequências da ressurreição de Jesus e perceber, existe esperança na presença amorosa de Jesus, naquilo que só a palavra de Deus pode produzir no nosso coração, nos fazendo continuar caminhando apesar das dificuldades, nos sentindo desafiados a comunicar essa mensagem de ressurreição para tantas pessoas quantas o Senhor nos der.
Esse é o nosso desafio. Isso é o que nos comunica nessa noite a mensagem de esperança da ressurreição. Então, de fato, o verdadeiro sentido da Páscoa é nos lembrarmos de que sim, Deus nos amou e Ele cumpriu cada uma de suas promessas. E Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para ser o nosso Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Mas também um Deus que com seu poder ressuscitou Jesus entre os mortos e assim estendeu a todos os que creem a possibilidade de vivermos eternamente na presença dele. Se apegue nessa mensagem. Creia que a ressurreição de Jesus é a boa notícia que precisamos para enfrentar os dias difíceis que nós temos pela frente. Que Deus abençoe sua vida.